capítulo começa com um camarada ali falando: "Ah não, dessa vez a gente não vai conseguir, com certeza." Mas logo em seguida, tava ali lutando com um boss de level 67 e o cara meteu um rugido do leão, lançando aquela bola de fogo. O restante do grupo pensou: não, dessa vez nós vai de Vasco, é de certeza. Mas aí apareceu um Goblin, esse negócio verde aí dançando na frente do dragão. E por reviravolta da história, o Goblin, ele é bem doido da cabeça. Ele balançou a sua clava e sapecou no dragão. Inesperadamente, nesse momento, o dragão virou pó devido à clavada do Goblin. Em seguida, o grupo ficou de boca aberta. Mas por qual motivo? O dragão ficou pela metade, estilo Gojo. Mas aí o anão levantou e perguntou: quem seria aquele dali rindo igual um doido? Era o nosso pratinha mandando o Goblin fazer o trabalho e mandando aquele povo fazer reverência a ele, já que ele é um CLT fracassado. O maluco trabalha dia após dia e não tem dinheiro nem para comprar um miojo, ou seja, tá perdidão. Até beber água aí é um luxo para ele. Em seguida, o cara tá cansado não, destruído. Cê é louco, olha só a lata dele. Nosso pratinho é um cara que não teve muita sorte na sua vida. Inclusive está trabalhando agora com outros CLTs, ou seja, a escória onde não tem nada. Nesse mundo existe um jogo virtual, onde você pode entrar nele e jogar e também tirar recursos, onde você pode melhorar a sua vida trocando esses recursos por dinheiro real. Mas o nosso Protinha é um cara que podemos dizer, ele não tem poder para fazer isso. Ele é só um minerador, onde a sua vida está perdida e ele não tem mais salvação. A única coisa que ele tem que fazer agora é só trabalhar como minerador, tentar ali fazer uma graninha extra, achar uma coisa que possa mudar a sua vida, talvez um cristal ali, mas só que ele nunca teve essa sorte, nunca. Ou seja, o cara tá destinado a ser fracassado. Mas aí, será que a história do nosso Protinha vai mudar? Ou talvez não. Esse maluco, ele é sedento por dinheiro, ou seja, o que aparecer o pai tá fazendo. E agora, quando ele tava minerando, ele achou um cristal. Foi aí que apareceu um grupo, e esse grupo é muito famoso. Eles estavam ali tentando recrutar uma pessoa, onde essa pessoa vai fazer o trabalho de mineração, e essa pessoa também tem que fazer um trabalho excelente. E ela percebeu ali que o Protinha faz um trabalho excelente minerando, ou seja, a gente quer contratar você para fazer parte do nosso grupo. E aí, você concorda ou não? A cara dele, obviamente, tava pensativa, né? Cê é louco, assim do nada. O pai concorda ou não? E ele decidiu ali concordar. Mas só que nesse lugar onde ele vai é muito perigoso. Mas ela falou que ele só vai ter que minerar, não vai ter que fazer mais nada. E ela meio que, tava tentando convencer ele a aceitar o convite. Mas o Protinha é um cara que tá esperto, ligado a 1.000 milhões. Em seguida, ele aceitou. E adivinha o que ele ganhou? Bom, lutas com lobos level 7. Ele só tava querendo minerar e do nada o cara tava perdido ali, cercado. Em seguida, ele só podia fechar os seus olhos e esperar ali o que vai acontecer. Ela abriu sua boca e lançou a sua magia de fogo. Pratinha, opa, calma aí, fui salvo. Claro, meu parceiro. Ela falou, você só vai ter que ficar de boa e minerar. Mas depois disso daí, ele sentiu que aquele povo tava fazendo ele de idiota. Os caras tava tratando ele como se ele não fosse nada, só um imbecil que só serve para minerar. Ele ficou meio que frustrado, porque, isso não é legal, né? No meio daquela frustração, os figurantes estavam ali só de boa, se esquivando e também cuidando daqueles lobos com facilidade.
Já o Protinha, que só tem uma skin grátis e também só trabalha como mineração, os caras tava meio que, se achando. E o Protinha percebeu que ele estava ali sendo humilhado, e várias outras coisas também. Em seguida, ele ficou bem frustrado e ficou ali quase falando algumas coisas, mas ele decidiu ficar calado e focar no seu trabalho, minerar. Ele começou a minerar na velocidade da luz. Eu sou o Ferrari, o homem mais rápido do mundo. E ele começou a minerar e etc. E assim ela começou a falar com o figurante a respeito dessa dungeon, se tem ou não aquele negócio que a gente está pesquisando. Não sei o que é isso, mas o Protinha, minerando na velocidade da luz, bem frustrado, ele sapecou ali na parede e quebrou certa coisa. E esse coisa começou a se quebrar ali e do nada apareceu uma porta gigante. E essa porta gigante era exatamente o que aqueles figurantes estavam procurando. E o Protinha ficou muito feliz porque isso é uma grande descoberta. Mas aí os figurantes que não pensou que não tinha ficaram de cara aberta. E ela, que felicidade, viu? Mas aí o Protinha falou nós, plural. Mas aí o figurante não aceitou isso porque não tem nós, você tá excluído. Ou seja, ele tentou eliminar o Protinha o mais rápido possível ali e acertou ele pelas costas. Em sequência, o Protinha caiu no chão e recebeu um dano de menos 480. Bem frustrado, ele recebeu ali um tratamento que ele não esperava receber. Humilhação, desprezo e também excluído do grupo, como uma pessoa descartável. E o figurante falou que o seu trabalho já foi feito, então não precisamos mais de você. O figurante foi lá e acertou ele jogando ele bem longe. Protinha, bem frustrado, pensou que tinha ido de Vasco. Ele se levantou e pensou, poxa, não, aí não, né? Ele quebrou um cristal e recuperou ali a sua força. Ele ficou bem, poxa, como assim? Eu fiz tudo isso e ainda fui largado aqui? Não, isso não pode estar acontecendo. Ele se levantou, rastejou ali e foi até a porta que ele tinha descoberto. Ele resolveu também pegar um pouco dos créditos, já que ele também merece. Em sequência, ele pulou naquela porta e meteu um lá vou eu. Assim que ele pulou, recebeu um dano de menos 80. Ele, rapaz, o pai só tá com 20 de HP agora, então é sorte ou não sorte. Ele viu certa estátua do Goblin Summer. Ele, porque tem uma estátua de Goblin aqui, meu parceiro? Você tá doido, né? Bom, ele ignorou aquela estátua e continuou andando. Ele se perguntou cadê o restante do grupo. Assim que ele foi andando, ele percebeu que tinha certa coisa no chão quando ele chutou. Ele se perguntou quem seria esse ser aqui, hein? Adivinha quem era? O anão, totalmente ali de Vasco. E rapaz, o maluco tá dormindo aqui em pleno dia. Esse é um baiano. Mas aí, o Goblin tinha ido de Vasco. E ele, rapaz, não vai adiantar de nada agora, né? Então, adeus, meu amigo. Ele recebeu a mensagem de perigo, mandando ele sair da dungeon imediatamente. Mas aí o Protinha ignorou esse aviso. Ele se perguntou o que estaria acontecendo. Foi aí que ele finalmente percebeu o perigo eminente que estava ali diante dele. A outra lá no chão completamente quebrada, querendo socorro, e o outro lá quase sendo alimento. O Protinha só pensou, o que é isso? Esse bicho gigante é um sirene. Em seguida, o bicho abriu a boca que eu pensei que não teria, mas ele tem, e começou ali a degustar o cara como se ele fosse um salame. Protinha já botou a mão na boca e pensou, olha, esse jogo é um jogo virtual, você não sente dor, você não vai de Vasco, mas a dor que você sente agora nesse exato momento é como se você
fosse de Vasco, ou seja, dói muito e muito. E se for muito grave, pode acontecer alguma coisa com seu cérebro ali e você pode apagar, ou seja, é perigoso. O Protinha não quer correr esse risco, então ele começou a correr para sair do local. Quanto mais ele corria, parecia que o cara tava em câmera lenta. E ele, calma aí, eu não consigo mais correr, eu tô ficando doido na cabeça, caralho. E ele, opa, o que é isso agora? Apareceu uma mensagem diante dele. Venere o Goblin, se humilhe, fale que você é um covarde. Quem sabe a estátua do Goblin pode ajudar você. E o Pratinho não tinha mais opção. Se ele voltasse, ia receber o arrasta pra cima. Ou seja, é só ir se humilhar ou talvez ir de Vasco. Ele já não tem nada, o maluco tá todo cagado na vida, não tem dinheiro, a única coisa que ele sabe fazer é só minerar, e nem isso o maluco tem sucesso na vida. Ou seja, eu vou me humilhar, vou falar que eu sou covarde, vou falar que eu sou tudo aqui, eu não tô nem aí. Ele começou a falar um monte de coisas ali, se humilhou e falou que era um covarde. Então, por favor, estátua Goblin, me ajude. Foi aí que o Goblin, finalmente, né? Você se humilhou bem humilhado. Eu vou aceitar você. O Protinha, você é louco, hein? Aí compensa. O Protinha colocou um sorriso no rosto e falou que dessa vez o pai tá salvo. E agora, ele é um duende, ou seja, um Goblin classe completa. E ele, rapaz, o que é que eu vou fazer agora com isso? O Sirene atrás dele querendo degustar ele também. E o Protinha, agora eu vou fazer uso da minha skill. Eu vou invocar um Goblin aqui. E ele invocou um Goblin bem chapado das ideias. Ou seja, o Goblin, ele é bem louco. E o Protinha pensou que ele ia utilizar o Goblin como isca para sair do local. Então ele falou: Goblin, vá lá e resolva esse problema. O Goblin parecia mais um cachorro doido e o Sirene também não aliviou. Partiu para cima na mesma hora que o Goblin foi. E o Protinha, Goblin, seja minha isca que agora o pai vai se salvar. Mas aí, eis a reviravolta da história. O Goblin é super forte. Ele deu uma chapuletada no Sirene, que o Sirene partiu no meio e recebeu um dano de 9999999 milhões de dano. O Protinha só ficou ali com a cara de taxa e pensando: rapaz, quanto de XP eu ganhei devido a esse Goblin doido da cabeça. Esse daí é o Goblin que o cara não quer mexer nem se ele fosse o mais feio de todos, o mais magro. Ele ganhou tanto XP que o Goblin ficou ali até, cadê? Eu quero mais. E o Protinha, rapaz, tu não tá puro não, né? Da onde tu veio, hein? Tu é um mutante? Mistura de Hulk com duende? Rapaz, complicado. Como eu falei, você não vai de Vasco lá, mas você sofre sequelas ali. Ela acordou atordoada, gritando horrores. Chegou ali o seu segurança, perguntou se a Lady estava bem. Bom, a Lady não estava bem. Ela estava desorientada e estava num estado crítico. Olha só o estado dela, seca demais. Em seguida, o Protinha aproveitou o seu Goblin de nível 99 e fez a limpa naquele andar. Pegou vários e vários cristais ali e o Goblin do cara é embaçado, podemos dizer, porque ele fez a limpa na dungeon todinha. E o Protinha ficou feliz porque ele pegou tudo ali, garra, pedra, e ele ficou se perguntando o que vai fazer com tudo isso. E o seu Goblin dourado, que mudou a sua vida, está agora diante dele. E o Protinha tá querendo mais informações do Goblin, mas só que tá parecendo que não tem informações disponíveis no momento. Mas o Protinha falou que não liga, pelo contrário, até que tá legal. Assim que ele saiu lá do mundo virtual, ele foi até o banco trocar os recursos que ele tinha. Mas aí a atendente perguntou o que ele queria trocar. E o Protinha, bom, quero trocar umas coisas aí que eu peguei lá. Em seguida ela perguntou,
exatamente quanto você vai trocar. E ele, bom, é só isso daqui. Mas em seguida ele ficou meio que em choque, porque a atendente entrou em pânico, começou a correr e também chamou o gerente. O gerente estava explicando o seguinte: olha, no nosso banco, clientes que vão trocar esse tanto de recurso, a gente tem que jogar o VIP. E o Protinha, opa, como assim jogar o VIP? Você tem que ser uma pessoa VIP para trocar os recursos desse valor no nosso banco. Você entende agora? E o Protinha, oxe, o valor que eu vou trocar é muito alto mesmo? E ele, sim, é muito alto. É mais de 3 milhões aí. E o Protinha, cê tá doido? 3 milhões em uma única dungeon que eu participei. Ele ficou feliz, falou que o seu Goblin aí é a mina de ouro. Em sequência, o Goblin ficou ali sorrindo também. Agora no meio da cidade, o Protinha tá feliz, mas ele tá meio que atordoado, porque um Goblin andando no meio da cidade não é normal. E o Protinha tá meio que: eu tô chamando muita atenção por acaso? O Goblin do Protinha meio que tocou na perna de certo figurante. O Goblin só fez a sua cara de: e aí, qual foi? E o cara: ei, que parada é essa? Porque tem um monstro andando no meio da cidade. E o Protinha: isso vai dar ruim, com certeza. Em seguida, ele correu e tentou explicar que isso não é um Goblin, é um monstro invocado por ele. Mas aí o cara não perdeu tempo e atacou o Goblin ao mesmo tempo. O Goblin só balançou a sua clava e jogou o figurante bem longe. Lembrando, esse cara tinha um nível super alto e mesmo assim foi derrotado pelo Goblin que estava andando aleatoriamente no meio da cidade. O Protinha percebeu que isso vai dar ruim, com certeza. Foi aí que apareceu vários personagens explicando que isso não é legal. Então a gente vai ter que eliminar esse monstro que está no meio da cidade. E o Protinha, não, eliminar o monstro não, porque o bicho tá comigo. E ele tentou explicar que ele tá comigo, ele é inofensivo. E o Protinha, eu posso controlar ele, então tá tudo bem. Mas aí o Goblin não estava controlado, ele atacou o cara e meteu o louco. E o Protinha e o Goblin saiu correndo no meio da cidade. Apareceu um velho falando que poderia ajudar ele. O Protinha perguntou quem seria o velho, mas o velho falou: cala a boca e entra logo. Assim que o velho ajudou o Protinha e seu Goblin, o Protinha tava ali meio que feliz, mas aí o velho já tava querendo sabotar ele também e pegar ele. E o Protinha, cê tá doido? O que que tá acontecendo aqui? Todo mundo está contra mim. Em sequência apareceu ali uma mensagem falando que ele ganhou um ponto. E o Protinha, como assim eu ganhei um ponto? Ele foi um cara meio que covarde no meio da situação, e já que ele estava ali meio que validado pelo Deus Goblin, ele recebeu esse ponto aí de covarde. E o Protinha percebeu outra coisa: ele vai ganhar mais benefícios se ele não correr, ou seja, ele decidiu agora voltar e fazer acontecer junto com seu Goblin aí, que é bem embaçado. Em seguida, os personagens começaram a correr atrás do Protinha e seu Goblin, falando que tem que acabar com a raça dele, porque o monstro não pode ficar andando no meio da cidade. E todos estavam ali de acordo com essa situação. O cara é um caçador experiente e também tem certa reputação. Mas aí o velho que tentou pegar o Protinha foi jogado longe, e o Goblin também apareceu atrás do caçador experiente. E o caçador tentou ali atacar o Goblin, mas aí não adiantou de nada, porque o Goblin se esquivou e meio que ficou ali tirando onda. E ele: como assim? O Goblin é mais forte que eu. Indignado com essa situação, ele ficou parado, mas aí o Goblin atacou ele. Ele conseguiu se defender a tempo, mas a sua arma foi meio que destruída com o impacto que sofreu ali. Em sequência, a moça falou que vai dar ali um buff
e vai dar também um cover falando que ele pode fazer o que ele quiser, que ela vai dar a cobertura. Em sequência, o Goblin tava só tirando onda, pulando, e ele não gostou, obviamente, e ficou com muita raiva. Agora eu vou jogar sério, então se prepara. E o Goblin tava só tirando onda. Ela bufou o cara e falou que dessa vez ele vai acertar ele com certeza. Mas em sequência, ela não queria tudo isso, porque é só um Goblin, então não adianta fazer tudo. Mas ele falou que precisava, então dale. Ela ajudou ele com tudo, bufou, jogou várias outras coisas ali também, e ele se preparou para atacar aquele Goblin, que ele estava com medo inclusive. Assim que ele atacou o Goblin com tudo que ele tinha e seu ataque mais poderoso, ele ficou em choque, porque o Goblin estava perfeitamente bem ainda, e ele ficou tirando onda, o Goblin. E ele, opa, o que está acontecendo? O seu amigo passou voando do seu lado, e ela ficou em choque. Ela, o que está acontecendo aqui? Em sequência, só apareceu uma sombra diante dos seus olhos e ela se perguntou: oh, calma, era só o Goblin e o Pratinha. Você pensou coisa errada. Em sequência, ela meio que: oh, o que está acontecendo aqui? O Pratinha querendo sair por cima, ganhar aquela graninha extra e também pontos. Mas aí a figurante falou que não queria nada disso, ela sente muito. Mas aí o Pratinha falou que exatamente é isso. Isso é tudo culpa sua, eu não tive culpa de nada. Mas aí o Pratinha ficou ali expressando de um jeito diferente. Ele estava meio que sendo arrogante. E ela gritou: alguém me ajuda, por favor. E o Pratinha: opa, isso tá saindo fora do controle. Porque o pessoal começou a falar umas coisas bem erradas. Tipo, o que aquele cara está fazendo com o Goblin? Parece que ele está ali atacando a mulher também. E o Pratinha: não, tá tudo errado. Eu não queria nada disso. Já o Goblin já estava fazendo o trabalho. E o Pratinha: ei, calma aí, meu parceirão. Tu tá fazendo isso na frente de todo mundo e eu aqui perto de você. Não faz isso não, que meu filme está sendo queimado por sua culpa. Mas nesse momento o Pratinha tinha que pensar em sua reputação, que ele precisa frequentar a cidade ainda. E ele: opa, e agora? O que eu deveria fazer? O Goblin já estava ali se preparando para fazer o seu trabalho. E o Pratinha: me desculpa, mas não era isso que eu queria. Ele começou a fazer uma cena, começou a chorar e ele: nossa reputação já era por sua culpa. E o povo meio que: oh, por que aquele cara está chorando assim do nada? E ele: ei, peguem ele. E o Pratinha: você tá louco, que mané de pegar eu, o quê? Sai pra lá. O Pratinha tinha que pensar em um plano alternativo. E ele: cara, eu posso pegar o Goblin e fazer uma cena falando que eu salvei ela nessa situação. Então ele inverteu o papel. Ele foi até a mulher e começou a falar o seguinte: olha, eu vou te ajudar, mas aí você vai me prometer que eu não faço parte disso. Eu vou me tornar um herói, vou te salvar e assim o plano perfeito vai ser executado. Você me entende, né? E ela: sim, eu concordo com tudo isso. A cara do cara meio que assustou ela, mas ela falou que tá tudo bem, é tudo que ele quiser, o importante é ela ficar intacta. E o Pratinha: não se preocupa, eu tenho um plano que não vai falhar. Ele falou o seguinte: Goblin, seu bicho asqueroso, saia de perto dela agora mesmo. Eu vou salvar você. O importante é ele gritar para que todo mundo escute. Ele invocou ali uma corrente e começou a puxar aquele Goblin para bem longe do local. E o Goblin meio que acompanhou ele, já que os dois ali estão ligados. Em sequência, o Pratinha pulou no chão e saiu correndo até o portão. Ele falou o seguinte: abram o portão, eu vou jogar ele lá fora. E o Goblin, meio que feliz também, tava correndo junto com o Pratinha. E o Pratinha: você tá doido, esse Goblin aí, o bicho é meio esquisito também. Fez o L. A moça
não entendeu exatamente o que estava acontecendo, mas seguiu o plano. E o pessoal começou a falar que aquele cara não estava com o Goblin, pelo contrário, parecia que ele estava querendo ajudar. E o Protinha, sim, o plano está funcionando. Ele invocou ali uma comida para fazer o Goblin morder a isca, jogando fora da cidade. Assim que ele jogou fora da cidade, o Goblin saiu correndo naquela direção. Assim que o Goblin saiu, o Protinho gritou para os guardas do portão fecharem o portão assim que ele sair. Assim que o Goblin foi embora, Protinha, fechou o portão. Portão fechado, Protinha virou e falou que agora sim está tudo tranquilo. Eu salvei o momento e todos estão felizes também. Ele bolou um plano na aleatória, falando que queria ser um herói no meio da confusão, e ele confundiu todo mundo, podemos dizer, e conseguiu. Mas aí a moça apareceu, agradeceu por tudo que ele fez, e o Protinha: você me prometeu que não vai falar nada a respeito desse incidente. E ela falou que estava ok, não vai falar nada. Ela estava querendo agradecer do fundo do coração. Mas aí o Protinha virou e tava com aquela cara de... não sei, mas ela ficou ali com medo e gritou falando: não, chega perto de mim. Em sequência, tudo estava perfeito. Protinha voltou para o seu quarto, estava tranquilão, estava dormindo, mas ele se perguntou: cadê o meu Goblin? Cadê o meu ouro? Cadê meu dinheiro? E o Protinha: será que ele tá bem? Será que ele se machucou? Será que ele tá triste ou coisa do tipo? Protinha tava pensando: poderia ter salvo aquela mulher. Mas deixe isso pra lá, não é o momento de pensar nisso. Ele invocou ali o seu sistema, o seu Goblin estava lá, o seu ponto estava lá também. Em sequência, as habilidades do Goblin estava tudo bloqueado. Ele não tinha ponto suficiente para desbloquear ou talvez fazer outra coisa. E nesse mesmo momento ele perguntou: aonde estaria o seu Goblin? Faz grana. E o Goblin apareceu na cara dele. O Protinha se assustou. O Goblin tem a mesma cara que ele. E o Goblin tava ali gritando, dançando. E o Protinha: calma aí, meu parceiro, dá uma relaxada. E o Protinha: para de gritar, pelo amor de Deus, hein. E os caras lá do prédio perguntou se tava tudo bem. O Protinha: cala a boca, Goblin, seu doido, fala mais baixo. Foi naquela noite que o Protinha finalmente entendeu que ele tem que manter o Goblin ali tranquilão. Inclusive, ele dormiu com o Goblin, porque ele queria ali, podemos dizer, chega mais pra cá, meu brother. E assim o Protinha passou a sua noite. Mas agora, eis a questão: ele tem que formar alguma coisa ali, um grupo, ou entrar em um grupo, para que ele possa frequentar as raids. Mas aí o Protinha decidiu conversar com o povo. E o povo que estava lá era o povo que odeia ele praticamente, com o Goblin dele. Mas todo mundo agradeceu pelo que ele fez, porque ele salvou essa moça aí. E o Protinha queria pedir um favor, tipo: eu sou um level muito baixo, não posso entrar em dungeons de nível alto, então eu queria que vocês meio que contratassem eu para o seu grupo, e assim eu posso frequentar as dungeons de nível alto sem fazer basicamente muita coisa. Mas aí o povo falou que não é legal fazer isso. Ah, mas como assim? Eles estavam falando que não pode aceitar qualquer tipo de pessoa inútil no grupo. E o velho meio que contou a respeito disso, que eles estavam precisando de gente. Um camarada não gostou, porque o nível do Protinha é muito baixo. O cara é praticamente um inútil, não serve pra nada. Mas aí o Protinha tinha que falar alguma coisa, porque ele pode ajudar, não importa, minerando, carregando coisas e etc. Na dungeon que os caras vai agora, é uma dungeon perigosa, precisa de muita gente e ali vai ter auxílio. Essa dungeon foi classificada ali como uma dungeon onde praticamente todos os grupos entram e não voltam. E assim o cara que é o líder do grupo falou que vai entrar nessa dungeon daqui a um mês. E ele falou que o Protinha tá convidado a entrar na dungeon daqui a um mês. E o Protinha: o quê? Daqui a um mês? Ele sentiu aquela vibração no ar, tipo, essa sensação estranha, eu tinha certeza
certeza que tem alguma coisa aí de errado. E mesmo que ele entre na dungeon, o Goblin dele vai embaçar tudo ali. E o Protinha, ei, calma aí, pô. Não tem como adiantar isso não, daqui um mês, não, vamos logo agora. Mas aí ele falou que tem que ter uma preparação, tem que ter ali uma certa organização, não pode ser agora. E o Protinha foi deixado de lado, ninguém ali absorveu a sua opinião. Mas a mulher ficou ali um pouco sentida, tipo, ela queria conversar com ele, mas decidiu ignorar e foi embora junto com seu grupo. Assim que a rapaziada foi embora, o cara falou o seguinte: vamos entrar agora na dungeon. E o Goblin do Protinha estava lá perto. Olha só a cara desse bicho, fala isso não é a cara do Protinha. Em sequência, o Goblin estava só de boa, rindo horrores e também olhando a lua. Agora lá fora da cidade, os caras foram entrar na dungeon. Todo mundo estava preparado, menos o Protinha, que foi excluído do grupo, já que ele falou que só ia entrar daqui a um mês. Mas aí os caras receberam a mensagem que o boss já ia ali ser ativo. Os caras não entendeu como assim o boss já vai ser ativo. E assim o Protinha também recebeu a mesma mensagem e ele não entendeu. Por que essa mensagem está aparecendo agora? Os caras não ligou, os caras, bom, já que apareceu isso, vamos entrar logo e finalizar essa raid, porque assim a gente vai conseguir pontos e granas. Em sequência, o velho estava preocupado, porque isso não é normal, mas o líder falou que isso também pode ser uma boa opção. Já o Protinha estava aparecendo e ele chegou rindo, tipo, você me enganou, né? Você ia fazer a raid agora e me excluiu. Você realmente acha que pode me enganar desse jeito? Você realmente não acha que eu sou trouxa? Mas a moça falou que não é isso que ele está pensando. E o Protinha, então me diga o que foi que aconteceu. O cara falou exatamente isso, essa raid não é pra ele, já que ele é muito fraco, ele simplesmente só vai perder a vida dele.